Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Gente, antes de começar o cast hoje, eu queria pedir uma coisa muito importante pra vocês. Quem é da região de São Paulo, quem é da região de Guarulhos, hoje eu tenho um pedido pra vocês, uma missão especial pra ajudar a salvar uma vida. Tem um parente de uma pessoa que tá com a gente aqui no cast desde o início, e ele tá muito doente. Tá internado na UTI do Carlos Chagas. Então assim, eu preciso que quem puder, por favor, vá doar sangue pra ele. Por favor mesmo. Peguem papel e caneta, vamos anotar um pouquinho? O nome dele é Sérgio Henrique Carneiro de Souza. A doação pode ser feita no Hemocentro do São Lucas, na rua Santo Antônio 95, no centro de Guarulhos. Lembrando que o Hemocentro está aberto até às 17. Então, por favor, quem puder, qualquer pessoa mesmo, não importa qual é o tipo de sangue, se você for doar, você vai ajudar ele. Então, por favor, eu tô contando com vocês hoje, tá bem? Vamos pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Morava ao lado de um garoto que sempre tinha curativos em volta da cabeça, até mesmo cobrindo o rosto. Lembrei-me de que seu nome era Eric, um menino de 12 anos que nunca saiu de casa. Ele, às vezes, olhava pela janela de seu quarto no último andar, para todas as crianças que brincavam do lado de fora, enquanto Eric ficava sentado assistindo. Lembrei-me de que suas janelas tinham barras de metal, então não havia como ele sair pela janela de seu quarto. Às vezes, nos comunicávamos escrevendo em pedaços de papel, já que Eric não podia me ouvir porque a janela estava trancada. Eric só fazia isso quando seus pais não estavam por perto, pois eles eram estranhos. Sua mãe e seus pais eram daqueles pais loucos por ciência e química. Claro, de acordo com Eric, eles ficavam no porão e trabalhavam dia e noite, exceto nos horários em que tinham que dar comida a Eric diariamente. Calma, eles não o tratavam como um animal. Seus pais estavam apenas muito ocupados. Disseram a Eric que ele não deveria sair para fazer contato com ninguém até que seu rosto melhorasse. Ele me disse que acidentalmente escorregou em um dos produtos químicos de seus pais e caiu de cara, arruinando sua aparência. E seus pais temiam que ele fosse ridicularizado pelas outras crianças da vizinhança. Lembro-me de uma vez, um casal de crianças mais velhas estavam jogando pedras e seixos em suas janelas, rindo e apontando para Eric enquanto ele olhava para eles. Ele me disse que faziam isso algumas vezes, mas que ele estava acostumado. Mas para mim, ele era um cara muito legal, e ainda é até hoje. Nunca entrei na casa dele, mas ele me mostrou algumas coisas legais que colecionou, como gibis e outras coisas. Ele tinha um monte deles, da Marvel, da DC e de outros quadrinhos que não eram de super-heróis. Ele era um grande fã de super-heróis. Ele até disse que se sentia como um deles, um ser humano normal que foi afetado por produtos químicos perigosos e depois se tornou um poderoso super-herói. Certa vez, ele escreveu em um pedaço de papel e o colocou na janela enquanto fingia ser um super-herói. Eu tinha uma coleção de bonecos de ação e videogames que impressionou bastante Eric. Ele me disse que nunca jogou um único videogame na vida, o que isso era muito triste. Ele também me disse que sua babá os tirou dele antes que ele pudesse tocá-los e queimou-os na frente dele. Eric tinha uma babá malvada chamada Senhorita Carmen, uma senhora alta e má que nunca gostou de crianças. Isso começou antes de seu rosto ficar confuso. Ela era basicamente o pesadelo de qualquer criança, de todas as coisas que eu ouvi dizer que ela fez. A senhorita Carmen já cuidou de muitos filhos antes, e acredite em mim, não era nada legal. Eric me disse que a última criança que ela cuidou, uma menina de 4 anos, ela a fez viver 7 horas de inferno. Eric disse que a senhorita Carmen a deixou com fome e cercou sua cama com algumas armadilhas para ursos. E a pior coisa é, os pais não sabiam do que ela tinha feito. Mentiu para eles, apenas para receber o pagamento. Todas essas coisas que eu vi mostravam que ela é uma mulher cruel e asquerosa, sem nenhum pingo de alma. E agora, ela tinha que cuidar desse pobre cara.
Eric tinha idade suficiente para tomar suas próprias decisões, exceto por algumas, mas seus pais aparentemente contrataram uma bruxa má para cuidar dele. Os pais dele tiveram que ir ao Texas para uma convenção de cientistas, então Eric foi deixado sozinho com ela. Uma vez, eu estava escrevendo sobre ela para mostrar a ele, mas então vi a senhorita Carmen puxando com força para longe da janela. E esse foi o resto do meu dia sem falar com ele. No dia seguinte, quando olhei pela janela para ver Eric, vi alguém deitado em sua cama. Olhando para a cabeça enrolada, bato com o punho na janela tentando chamar a atenção de Eric. Ele lentamente se sentou em sua cama, enxugando as lágrimas de seus olhos. Ele parecia estar chorando, o que me fez pensar. Eu tinha um olhar preocupado em meu rosto quando vi hematomas em todos seus braços e pernas, um tom escuro desbotado de roxo. Ele foi escrever algo em um pedaço de papel. Então, quando Eric terminou de escrever, ele foi até a janela e pressionou o bilhete no vidro. O que ele escreveu me apavorou. Toda a situação ainda queimava no fundo da minha mente, algo que eu sabia que nunca iria esquecer. Ele escreveu: "Ajude-me". O pior era que sua letra estava rabiscada no papel e era quase ilegível. Eric continuou batendo na janela com a outra mão. Então, de repente, vi outra pessoa correr para o quarto ao lado dele. Era ela. Você sabe quem. Ela tinha algo em ambas as mãos, grandes e rechonchudas. Em uma das mãos estava um limão e na outra uma tesoura. O que a senhorita Carmen fez me assustou ainda mais. A senhorita Carmen correu até Eric, agarrando sua cabeça, mantendo-a parada. Eu o vi gritando de dor e medo. Então, eu sabia que tinha que fazer algo. Ao mesmo tempo, não conseguia parar de assistir. Ela usou sua tesoura para cortar as bandagens, desembrulhou-as da cabeça e jogou-as para o lado. O que vi quase me fez vomitar. Algo que me enojou. Fiquei totalmente chocado ao olhar para o rosto verdadeiro e deformado de Eric. Toda sua cabeça estava completamente coberta por bandagens, e o que estava por baixo, eu sabia o motivo. Eu vi seu rosto, quase derretido, mostrando uma camada vermelha escura por baixo. Eu só podia imaginar seu rosto parecendo um queijo derretido em um cheeseburger. Todo o rosto de Eric, até mesmo um de seus olhos, estava um pouco queimado. Os produtos químicos o haviam bagunçado muito. A senhorita Carmen cortou o limão ao meio com a tesoura, prendendo Eric em sua cama. Em seguida, ela jogou a tesoura para o lado, ao lado das bandagens, e segurou a cabeça dele com uma das mãos. Com a outra mão, ela espremeu uma fatia de limão na cabeça de Eric, em seus olhos, na camada vermelha de seu rosto. A expressão dolorosa em seu rosto, seus gritos altos e abafados, seu rosto ardendo com o ácido do suco de limão. Ela usou o outro limão para espremer em seu rosto novamente, torturando Eric com extrema dor. Decidi bater com o punho na janela, o que não foi uma boa ideia. A senhorita Carmen olhou para a janela do quarto, diretamente para mim. Eu pulei para trás, ela me notou. Ela correu de volta para fora do quarto, empurrando Eric para baixo, enquanto ele gritava de dor e agonia. Eu sabia o que ela iria fazer. Então, saí correndo do meu quarto e desci as escadas. O bom dessa situação é que meus pais não sabem sobre Eric. Eu tranquei a porta da frente, esperando que a senhorita Carmen não invadisse minha casa. Estava procurando o telefone da casa quando um grande estouro tocou meus ouvidos. Olhei para trás, para a porta, percebendo seu rosto vermelho e suado e seu cabelo loiro encaracolado. Pela expressão em seus olhos, eu sabia que haveria problemas. Ela continuou batendo na porta, quase gritando, enquanto procurava o telefone. Finalmente eu localizei, ao lado do sofá, na mesinha de centro. Corri em direção a ele, discando 190 enquanto os sons dos gritos ameaçadores da senhorita Carmen eram ouvidos do lado de fora. Esperando alguns toques, finalmente ouço a voz da operadora, a saudação usual de uma operadora do 190. Comecei explicando toda a situação do começo ao fim, o mais rápido e claro possível. Disseram-me para esperar pacientemente, pois a polícia chegaria à minha casa em breve. Demorou alguns minutos para a polícia chegar à minha casa. Não apenas eles chegaram, mas meus pais chegaram mais cedo do trabalho também. Aparentemente, eles receberam um telefonema da polícia explicando minha situação e decidiram voltar para casa. Meus pais ficaram extremamente preocupados e assustados.
Eles me fizeram mais perguntas sobre isso do que a polícia. Eu tive que explicar tudo, desde ser amigo de Eric até como seus pais os deixaram como uma babá abusiva e o que ela tentou fazer. Cerca de 1 hora depois, um policial veio até mim. Ele tinha algo que queria me contar sobre as atrocidades horríveis que aconteceram na porta ao lado. A verdade sobre a babá, os pais e Eric foi realmente chocante. Com base nas evidências que encontraram, os pais de Eric não eram seus pais reais. Eles adotaram Eric de um orfanato que ficava fora da cidade, apenas para realizar um experimento com ele. Foi a razão pela qual eles se mudaram para o Texas, para se esconder. A babá, a senhorita Carmen, também fez parte do experimento. Na verdade, Eric não foi o primeiro garoto a ser adotado pelos cientistas. Eles haviam feito experiências ilegais com esses órfãos para descobrir quanta dor uma criança pode suportar antes de morrer. Com base na causa da morte e na idade da criança, 38 crianças com idades entre 2 e 13 foram dados como desaparecidos. E Eric era uma delas. Haviam câmeras de segurança do lado de fora e do lado de dentro da casa. Na hora, eles prenderam a senhorita Carmen por crueldade infantil e a morte de muitas outras crianças, e começaram as buscas à procura dos 2 cientistas. Tudo isso, e eu, era amigo de alguém que teria morrido se eu não chamasse a polícia. Aparentemente, Eric também tentou mentir sobre quase tudo o que ele me disse. Ele estava tentando se proteger. Ele foi enviado para uma nova família de confiança, um casal que morava fora da cidade. Desde então, nunca mais o vi. Bem, até agora. 20 anos depois, fui a um bar pegar alguns drinks sozinhos, quando o homem se aproximou de mim e disse: "Lembra de mim?" Ele disse, aquele homem familiar sorrindo para mim. Eu sorri de volta, percebendo quanto tempo se passou desde a última vez que eu tinha visto Eric. Na verdade, ele parece um homem bom e saudável agora, sem as bandagens, sem nada. Ele era um homem de cabelos castanhos com olhos azuis celeste. Ele quase parecia um completo estranho. E depois disso, conversamos e bebemos algumas cervejas. Finalmente falando um com o outro, pessoalmente. Eric e eu sabíamos que ninguém tentaria nos separar. Os cientistas e a babá provavelmente estão trancados agora. Afinal, eu ainda não conseguia parar de pensar no fato de que esse homem teria sido morto se eu não ajudasse a salvar sua vida. Eu conseguiria pensar nisso o dia inteiro, se não tivesse acabado de ouvir a porta do meu quarto abrindo e o barulho dos passos arrastados da senhorita Carmen chegando com mais limões na mão. Gostaram da história, seres do submundo? Então, mais uma vez, vão ao Hemocentro, ajudem de verdade. Tem gente que precisa da ajuda de vocês. Por favor, façam isso por mim. Quem for ao Hemocentro, me manda uma mensagem. Eu vou agradecer pessoalmente no próximo cast quem foi lá. Me manda uma mensagem, me manda o certificado de doação. Prometo que eu vou agradecer pessoalmente no próximo cast. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.